Se você está começando agora no CSS e se sente meio perdido e quer saber qual caminho deve percorrer para aprender CSS, nesse vídeo eu trouxe um mapa, um verdadeiro tesouro que vai guiá-lo nesse aprendizado. Em cada ponto do fluxograma eu vou dar dicas e truques que vão abrir seus olhos para as infinitas possibilidades do CSS. Preparado? Então pegue lá um café e vamos lá. Bom, então esse aqui é o nosso ponto de partida, iniciando com CSS. A primeira etapa que eu trouxe é aprenda o básico. Sim, comece com o fundamental. Muita gente fala, mas eu quero aprender algo já mais avançado e sair criando sites. Não, mas é importante ter a base. Então aqui eu já começo colocando nessa primeira etapa do básico, um site chamado MDN WebDocs. O MDN WebDocs, lá você vai encontrar muito conteúdo sobre CSS. Eu já estou com o site do MDN aqui aberto. Esse aqui é a página inicial. Eu vou aqui na busca e apenas faço isso, CSS. Pronto. E ele já me traz o conteúdo todo em português. Olha só. Aqui é o básico sobre CSS. O que mais que nós temos aqui? CSS, primeiros passos. Então aqui nós temos um conteúdo rico e uma quantidade enorme que você pode começar e que você pode aprender sem pagar um curso. Nesse site você pode aprender o básico e o fundamental sobre CSS. E já aqui, depois do site do MDN, eu já linkei para um projeto prático. Então, tudo que você aprender sobre o básico de CSS é importante que você pratique. Não dá para aprender sem praticar na programação. Então, cada ponto, cada assunto que você for lendo sobre CSS, é importante que você pratique. Depois que você for praticando, olha só, aqui eu já vou dar uma outra dica. Cada vez que você criar algum projeto básico de CSS, aqui eu já vou linkar e já vou dar uma dica para você. Você pode subir aquele projeto básico que você fez, sabe onde? Lá no GitHub. Então aqui eu já vou abrir mais um card. E nesse card eu vou dizer aqui o seguinte, GitHub, e vou mudar a cor dele. O GitHub, você pode hospedar aquele seu projeto que você fez em CSS. E aqui eu vou linkar o projeto prático para o GitHub. Então você pode ir lá, sobe o seu projeto no GitHub e olha só, já vai servir como um portfólio para você. Aqui você já vai criando um portfólio básico, porque você como um programador, e aqui já é uma outra dica que eu estou dando, é que o GitHub é muito importante que você crie uma conta lá. Muita gente, muitos entrevistadores, uma das coisas que eu pergunto para um desenvolvedor web é, e aí, você tem algum projeto lá no GitHub para apresentar aqui para a gente? Então você já mostra lá os seus projetos que você tem no GitHub, ok? Então depois que você aprendeu o básico, vá para as práticas mais modernas. Mantenha-se atualizado com essas práticas, como por exemplo eu coloquei aqui, Flexbox. Depois que você sair do básico, vem para o mais avançado, Flexbox, CSS Grid, tá? Variáveis CSS. É muito importante você aprender sobre variáveis, porque em alguns pontos da sua aplicação vai ser preciso que você tenha algo que seja reutilizável. Exemplo, eu tenho uma fonte de tamanho 14. E essa fonte de tamanho 14 ela é usada em várias partes do meu CSS, em várias partes da minha aplicação. Então eu crio uma variável com um nome lá. Eu vou dar um nome aqui de exemplo. Fonte small ou fonte pequena. Aí, nessa fonte pequena, você vai
e seta a sua fonte 14. Então, você não vai usar o número 14, né, em outras partes do seu código. Você já vai usar o quê? Só aquela variável. Porque em algum momento, se você decidiu que não quer mais usar a fonte 14, agora quer 16, então você vai só alterar lá na variável. E todas as outras partes do seu código são alteradas. Então é muito importante você aprender variável de CSS, media queries. O que são as media queries? Para construir também layouts responsivos. Tá? Ele pega o tamanho da viewport. O tamanho aqui é um tamanho de tela de celular. Então você vai estilizar aquela sua aplicação de acordo com o tamanho da viewport. Tá? E olha só, eu já linkei aqui, depois que você aprender essas práticas modernas, e essas práticas modernas você pode aprender aqui também no site da MDN. Tá? Se você jogar aqui Media Query, usando Media Query, pronto. Usando Media Query e já está em português. Você vai ter um conteúdo bem vasto sobre Media Query em CSS, de como usar. Olha aqui, exemplo básico de como usar. Então depois, esses itens de CSS mais avançado, você também pode aprender aqui no MDN Web Docs da Mozilla. Tá? Outra dica que eu já estou dando. Então, você vai, e eu já linkei para o projeto prático. Você vai criar lá um projeto prático usando todos esses itens mais avançados. Depois você já vai fazer o quê? Subir no seu GitHub e vai servir como um portfólio. Eu vou linkar aqui o GitHub com um portfólio para você. Ok? Indo para a próxima etapa explore as novidades. É importante procurar por novidades no CSS, tá? Como novas propriedades, pseudoclasses, funções. E eu já coloquei aqui, mas eu vejo muita gente dizendo assim, explore a novidade, mas aonde é que eu vou encontrar essas novidades do CSS? Então aqui eu já trouxe também mais dicas para você. Olha, CSS Strings, Smash Magazine, o WebDev da Google, o Dev.to, né, e o Medium. Eu vou abrir um aqui, por exemplo, o WebDev da Google. Depois que você abrir o WebDev, já vai aqui em pesquisa e jogue lá CSS. Ele me trouxe aqui e tem mais. Aqui o conteúdo já está todo em português. Olha, aprender CSS. Então você vai ter, além do site MDN da Mozilla, você vai ter aqui o site WebDev da Google, né, para aprender CSS. Então aqui tem uma vasta de conteúdo muito grande. Okay? E esse é só um dos sites que eu trouxe para você explorar as novidades de CSS. Então, depois que você estudou, né, em todos esses sites aqui, essas novidades, então você vai fazer o quê? Criar um projeto prático e subir lá no GitHub. Então, olha aqui. Aqui nesse momento você já tem 3 projetos. O primeiro projeto é com o básico de CSS. O segundo projeto já é usando algo mais avançado ali em Flexbox, CSS Grid. Você pode estudar nessa ordem que eu estou colocando aqui, tá? Flexbox, CSS Grid, variável CSS, Media Query. Já vai criar lá o seu projeto básico. Segundo, para o terceiro, as novidades. Onde você vai encontrar essas novidades? Nesse site que eu estou colocando aqui. Então, com essas novidades, você vai criar um outro projeto e vai subir lá no GitHub, que já vai servir como um portfólio para você. Ou seja, aqui você já tem 3 projetos. Próxima etapa é ferramentas e framework. Embora seja importante saber o CSS puro, também é útil aprender sobre ferramentas. E quais são essas ferramentas? Sass, Tailwind, Bootstrap, tá? Style Component. Eu acho interessante aqui no Bootstrap que em muitos momentos, na hora que eu estou desenvolvendo ali um CSS,
Às vezes eu fico com dúvida de como fazer tal coisa. Como é que será que eu faço isso? Eu vou lá no GitHub do Bootstrap e vejo, como eu já tenho um pouco mais de familiaridade com ele, eu vejo como é que o Bootstrap faz aquilo. O Bootstrap faz assim, então posso fazer dessa forma. Tá? Então o Bootstrap, Style Component, o outro aqui que saiu recente, StyleX, que é do Facebook. Então você pode pegar e estudar em ordem também aqui, tá? Cada uma dessas ferramentas de CSS. E olha só, eu não linkei, mas aqui, depois que você estudar cada uma dessas ferramentas, você vai e cria um quarto projeto prático, suba lá no GitHub e você já tem mais um item no seu portfólio sobre CSS. Ok? E vamos lá para a próxima etapa, o fim. Então aqui você tem um mapa, você tem um tesouro de como aprender CSS em 2024. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa força. Toda semana a gente está lançando vídeo aqui sobre programação web, JavaScript, HTML, CSS. Deixe aí nos comentários se esse vídeo serviu para você, se te ajudou de alguma forma. Se você tem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, ok? Até a próxima, valeu!